E nós vamos começar nessa noite, irmãos, alguns estudos, algumas lições, né, no livro de Atos. Eu gostaria que os irmãos, né, pudessem acompanhar. A partir de agora, sempre que eu tiver a oportunidade, no culto de doutrina, no culto de estudo bíblico, eu vou estar trabalhando com os irmãos algo relacionado ao livro de Atos dos Apóstolos. Os irmãos receberam aí uma folhinha que é um resumo, é um esboço do que a gente vai estudar na noite de hoje, né? É um culto de doutrina, um culto de estudo bíblico, que a gente vai aprender um pouco mais daquilo que a gente já sabe, daquilo que a gente já aprendeu, mas aprender um pouco mais do Senhor. E o livro de Atos dos Apóstolos, né, antes de qualquer coisa, é um livro muito bonito. Se os irmãos não tiverem a curiosidade de ler, sejam despertados para ler, né? Eu espero que vocês possam ter a oportunidade de ler o livro, porque, irmãos, é um livro que conta a nossa história, não é? É tão bom a gente conhecer a nossa história. Muita gente tem curiosidade de saber como é que foi a nossa história, nossos antepassados, na nossa família, né? Conhecer um pouco da nossa história. E ler o livro de Atos, como cristão, é conhecer um pouco da nossa história, porque aqui está o relato da igreja primitiva, aquela igreja que continuou, que começou a dar continuidade ao trabalho do Mestre, de Cristo Jesus, assim que Cristo foi para os céus, né? Os irmãos sabem, Cristo teve todo o seu ministério aqui na terra, né? Trabalhou em prol do reino, implementou o reino de Deus aqui, espalhou a sua mensagem, a sua boa nova do Evangelho, e morreu, ressuscitou e foi recebido nos céus. Mas a obra não parou aí, a igreja deu continuidade, os apóstolos deram continuidade, né? Tanto é que o livro tem por título Atos de quem? Dos apóstolos, né? Os apóstolos deram continuação e a igreja de Jesus Cristo começa a se espalhar, né? O evangelho não ficou apenas em Jerusalém, porque a ordem qual foi? Recebereis poder para ser, né, testemunhas tanto em Jerusalém, como em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então a igreja, ela se expandiu, a igreja cristã, ela se espalhou por todo mundo. E é uma história belíssima, uma história bonita, e é a história nossa por quê? Porque nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós somos o corpo de Cristo, nós somos o instrumento dele para a propagação do evangelho, para a propagação da boa notícia, para continuar levando a este mundo perdido a mensagem do evangelho. Então é por isso que eu estimulo e incentivo os irmãos a irem para o livro de Atos dos Apóstolos. Então, a partir de hoje, sempre que eu tiver a oportunidade, eu estarei com os irmãos meditando aqui sobre o livro de Atos dos Apóstolos. E para começar, eu gostaria que os irmãos abrissem o livro de Atos no capítulo 1. Nós vamos ler apenas o versículo do 1 ao 4. Atos, capítulo 1, capítulo 1, versos do 1 ao 4. Nós vamos fazer uma breve introdução sobre o livro de Atos, para quem ainda não tem, né, tanto conhecimento sobre o livro. Quem já tem vai renovar, vai revisar, e quem não tem vai aprender um pouquinho hoje. E depois a gente vai ficar meditando apenas por hoje, somente nos versículos 1 e 2. Eu vou fazer um panorama do livro, para os irmãos conhecerem um pouquinho, e vamos ficar na meditação apenas dos versículos 1 e 2, e aí numa próxima oportunidade a gente trabalha o restante, vai trabalhando o texto, tá certo? Atos capítulo 1, versículos de 1 ao 4 diz assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Amém? Os irmãos podem sentar. O texto já começa trazendo aqui, relembrando, né, a promessa lá que Jesus pediu, né, está no versículo 8, ele vai dizer depois, né, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins do mundo, ou os confins da terra. Irmãos, o livro de Atos, ele é um relato muito emocionante, é um relato poderoso sobre a história da igreja. Né? Eu acho que é difícil alguém não se arrepiar, não se emocionar, quando começa a ler a história do livro de Atos. Né?
Quando a gente vai vendo ali a propagação do Evangelho, depois de Pentecostes, aquele número de conversões, coisa mais linda, né? A promessa sendo cumprida ali, o Espírito Santo de Deus capacitando aqueles homens para, impulsionados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, para propagar o Evangelho. E aí nós vamos ver a Estevão, que foi o primeiro mártir, aquele homem que foi martirizado por causa do Evangelho. Vemos a conversão de Saulo em Paulo, né, quando ele, lá no capítulo 9, quando ele vai lá no caminho de Damasco. E depois nós vemos a viagem missionária do apóstolo Paulo por todas aquelas regiões da Ásia. Enfim, uma história belíssima. Não é uma história que não tenha sofrimento. A gente começa a ler o livro de Atos, a gente começa a pensar também, dá um certo assim, temor, porque a gente começa a ver a gloriosa difusão do Evangelho de Cristo, né? O Evangelho sendo anunciado, mas também um Evangelho que foi um povo que foi perseguido, que foi martirizado, que sofreu muito. Mas é porque faz parte dessa realidade do Evangelho. O livro de Atos, irmãos, ele conta como começou a história, né, da igreja em Jerusalém, como ela começou e como ela foi se espalhando, como ela foi se difundindo e se propagando. Por isso que o livro de Atos, os irmãos olharem, é um livro de transição. Na própria Bíblia que os irmãos têm aí em casa, que eu sei que estão acompanhando, os irmãos sabem que antes de Atos nós temos os 4 evangelhos, não é isso? E depois do livro de Atos, nós temos as cartas, as epístolas. Nós temos as epístolas de Paulo, depois nós temos as outras epístolas gerais, as epístolas de João, as epístolas de Pedro, uma série de cartas. E aí o livro de Atos fica aqui, no meio, na transição. Transição de quê? Entre o quê? O livro de Atos fica justamente nessa parte que vem antes, o relato da vida de Jesus, porque os evangelhos tratam de apresentar toda a vida de Jesus, desde o nascimento até a sua ressurreição. Então, principalmente o livro de Lucas, se a gente olhar direitinho, é bem detalhado, né, todo o trajeto de Jesus aqui na terra, todo o ministério de Jesus, a vida dele aqui, que ele viveu. E depois do livro de Atos, a gente tem já a igreja já plantada, né? Nós temos ali as cartas de Paulo para igrejas que já tinham sido estabelecidas, inclusive por ele, como apóstolo, né? Os crentes de Roma, os crentes de Corinto, os crentes da Galácia, os crentes de Filipos, de Éfeso, de Tessalônica, de Colossos, né? Enfim, irmãos, todas aquelas igrejas, todas aquelas cartas que a gente já conhece. Então, o livro de Atos fica aqui no meio, é uma ligação. O livro vai justamente relatar essa história de transição da vida de Jesus para as igrejas já estabelecidas, já todas organizadas, e o apóstolo Paulo e outros né, mandando as suas cartas para lá. Bom, a gente sabe que quem escreveu o livro de Atos foi o Lucas, né? É o médico Lucas, como a gente conhece, né? E é claro, irmãos, que a gente não tem o relato de tudo o que aconteceu absolutamente, mas a gente tem um relato muito detalhado de muita coisa que foi vivenciada e que foi experimentada. É claro que eu acho que todos nós gostaríamos de saber mais coisas, quando a gente está lendo, né? A gente gostaria de saber, enfim, são vários capítulos que a gente tem aqui no livro de Atos, deixa eu só pegar aqui exatamente para saber, são 28 capítulos, né? Inclusive termina com a prisão, né? Mostrando a prisão de Paulo, né? Mas é claro que a gente tem aqui apenas aquilo que é suficiente para a nossa edificação, para nós. Irmãos, a gente não pode perder de vista um outro dado importante quando a gente está estudando a palavra de Deus. É que o livro de Atos, ele tem que ser estudado, ele deve ser estudado em sequência ao livro de Lucas. Tanto é que alguns estudiosos falam do nome Lucas Atos, um nome só, Lucas Atos. Porque em Lucas, você vai ter o relato de toda a vida de Jesus, de todo o ministério dele aqui na terra, desde o nascimento até a ressurreição, e no livro de Atos é a continuação. Olha o versículo que a gente leu aqui agora. Ó. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Que primeiro livro é esse? O livro de Lucas, o Evangelho. Se o autor de Atos é Lucas, e ele está dizendo aqui que escreveu o primeiro livro, ele está se referindo ao livro do Evangelho de Lucas, que ele escreveu, a gente vai ver detalhadamente aqui, que ele escreveu para esse homem chamado Teófilo, né? Então, irmãos, o livro de Atos, ele dá informações básicas sobre como vivia a igreja primitiva. Será que a gente nunca teve a curiosidade, né? E aí fica para quem não lê o livro de Atos. Quem nunca teve a curiosidade de saber como era a igreja lá, depois que Jesus subiu? Porque a igreja hoje a gente conhece como é que a gente vive aqui. Todo mundo vai para suas casas, todo mundo tem seus trabalhos, suas famílias, suas obrigações, suas atividades, né?
e depois a gente se reúne aqui 2, 3, 4 vezes por semana para cultuar a Deus, e é assim que a gente convive, é assim que a gente vive em comunidade. Mas como era a vida em comunidade na época de Jesus? Será que era da mesma forma? Então, quer saber como era a vida em comunidade logo depois que Jesus foi aos céus? É só ler o livro de Atos, porque ele vai trazer aqui um relato para nós sobre isso. E o relato que ele vai trazer, como eu já adiantei um pouquinho, é um relato que traz, irmãos, muitas tensões, muitas perseguições, muitas frustrações também, e alguns problemas que a igreja daquela época enfrentou. Porque a igreja é o corpo de Cristo, né? Mas a igreja, enquanto ela estiver aqui no mundo, na terra, ela sempre vai enfrentar problemas. Basta a gente abrir lá as cartinhas de Paulo, por exemplo. Vamos pegar, por exemplo, a carta de Paulo para os Coríntios. Quantos problemas aquela igreja não tinha, né? E Paulo escreve ali, orientado pelo Espírito Santo de Deus, né? E instruindo aqueles irmãos da igreja de Corinto como eles deveriam proceder. É mais ou menos como hoje nós temos aí nossa igreja, a igreja de Cristo hoje aqui na terra, e nós temos os nossos problemas atuais também. E é por isso que a palavra de Deus ela tem esse lugar de primazia no nosso culto, na nossa adoração, porque é por meio dela que nós somos orientados, é por meio dela que nós somos instruídos, é por meio dela que nós conseguimos viver em comunidade e esperando o dia de todos nós estarmos reunidos de uma vez por toda com Cristo Jesus. Então, vejam a importância que a gente tem do livro de Atos. Então, o livro de Atos ele é um livro importantíssimo para a nossa fé como cristão. É uma forma da gente conhecer a nossa história, como começou, como era e como nós vivemos hoje, como igreja, como corpo de Cristo. E, além de ser um livro que narra a história da igreja, é um livro que narra muito mais o quê? A própria atuação de Deus, porque Deus, ele é o Deus da igreja. A igreja, ela está debaixo, né, sob a direção de Deus. Então, muito mais do que um relato sobre a história da igreja, não é uma história qualquer da igreja, como é que vivia a igreja primitiva, mas é ao mesmo tempo uma história sobre a própria atuação de Deus, do Deus triuno, um Deus Pai, né, como Senhor da igreja, o Deus Filho, Jesus Cristo, aquele que veio, enviado por Deus, e que espalhou, e que se fez carne e habitou entre nós, e que propagou a boa notícia de salvação entre nós, e o próprio Deus Espírito Santo também, que foi quem capacitou. Os irmãos estão lembrados, quando Jesus foi para os céus, o que é que ele prometeu? Que enviaria um consolador, outro consolador, aliás, né? A palavra diz outro consolador lá em João. E aí o Espírito Santo é aquele que capacita, irmãos, assim como hoje. Então a gente já pode aprender com isso, de início, uma lição muito importante. A igreja de hoje, aqui, a igreja que está reunida agora, nesse exato momento aqui, é a igreja que está dando continuidade ao trabalho lá da igreja primitiva. É o mesmo Espírito Santo que atuou lá, é o Espírito Santo que nos capacita, que nos habilita, que nos dá graça, força para continuarmos sendo igreja até o dia que Jesus cumprir a sua promessa, que ele voltaria para nos levar. Não é verdade? Então, é isso que eu queria que os irmãos entendessem inicialmente sobre a maravilha do que é o livro de Atos. Eu esqueci de dizer o tema do estudo, já entrei no assunto, mas a gente está falando aqui sobre a missão da igreja, tá? A parte 1, a gente vai começar a parte 1 hoje. Eu estou trazendo aqui uma introdução ao livro de Atos dos Apóstolos, e a gente vai meditar somente nos versículos 1 e 2. Bom, mas eu tenho uma outra curiosidade para os irmãos acerca do livro de Atos, do título do livro, porque o título diz assim, Atos dos apóstolos, e está no plural. Jesus só tinha um apóstolo ou tinha mais de um? Tinha mais de um, tinha vários, né? Quantos apóstolos? Pois é. Aqui diz Atos dos Apóstolos, mas quando a gente vai ler o livro de Atos dos Apóstolos, irmãos, não tem aqui os atos de todos os apóstolos. Até uma menção aqui no versículo 13 do capítulo 1, quando a gente leu, capítulo que a gente leu, há uma menção dos discípulos de Jesus aqui, os nomes deles todos são mencionados, mas se a gente for ler o livro de Atos como um todo, a gente só vai encontrar a ênfase maior em dois deles, que foram Pedro e Paulo. Metade do livro praticamente aqui a gente vê a atuação de Pedro, né, os atos, né, de Pedro aqui, e depois da outra metade em diante a gente vai ver do capítulo 16 em diante, a gente vai ver todas aquelas viagens missionárias do apóstolo Paulo, viagens cheias de aventuras, né? Coisas que aconteciam, mas Deus estava ali no comando, no controle de todas aquelas situações. Bom, então o livro de Atos é o livro de Atos dos Apóstolos, mas tinha essa curiosidade, é o livro que predomina aqui mais o relato dos atos, né? Dos apóstolos Pedro e Paulo. Mas
muito mais do que o relato dos apóstolos, o livro é em si o relato dos atos de quem? De Jesus. Muito mais do que Atos dos Apóstolos, apesar do livro ter esse nome, Atos dos Apóstolos, acaba sendo, no final das contas, o relato dos atos de Jesus. Por que o relato dos atos de Jesus? Porque Jesus, ele continua a sua obra. Jesus, ele morre, ressuscita e vai aos céus, mas ele não termina a obra dele ali. E justamente é essa igreja primitiva, que a gente chama de igreja primitiva, é essa igreja, por meio dos seus apóstolos, dos seus discípulos, que vai dar continuidade à sua obra e que a gente dá continuidade até hoje. Então, por isso que Atos dos Apóstolos acaba sendo também Atos de Jesus, que por meio do Espírito Santo, ele conduz toda a obra missionária, toda a obra que ele começou. Tanto é que no versículo que a gente leu, ele diz assim, ó, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Em última instância, por meio de Pedro, por meio de Paulo, por meio dos apóstolos, por meio da igreja, é Jesus continuando a sua obra. Ele começou, nasceu, viveu, teve o seu ministério, cumpriu a sua missão, morreu na cruz, ressuscitou, foi para o céu, mas a sua obra continua até hoje, que é essa obra que nós estamos levando. Olhem que tremenda responsabilidade nós temos. Nós somos essa igreja. Eu queria que os irmãos entendessem isso nessa noite, os que estão nos assistindo, que nós temos, é o bastão que vai passando. Sabe aquela coisa da Olimpíada, que um vai passando o bastão para outro, e o outro vai continuando, e o outro vai continuando? Esse povo não poderia viver 1000, 2000 anos, né? Já faz mais de 2000 anos que Jesus já foi, né? Subiu aos céus. A igreja, ela vai, né? Outras gerações vão vindo, irmãos. E nós somos a geração que damos continuidade a essa igreja. Portanto, que privilégio nós temos de saber que a minha história, a sua história como igreja, essa igreja congregacional e outras igrejas, é a igreja que a gente está vendo aqui na Palavra de Deus. Essa igreja que milita, essa igreja que luta, essa igreja que passa por tribulação, essa igreja que passa por tensões, por perseguições, é a história dela, é a história da igreja, essa história. E se a gente for olhar mais para trás um pouquinho, a gente vai ver essa mesma história lá no Antigo Testamento. Deus cuidando de um povo e guiando um povo rumo a uma terra prometida. A gente vê lá toda aquela trajetória no deserto, né? Moisés com aquelas pessoas, né? E a gente vê toda a trajetória, inclusive com muita luta, muita dificuldade. Um dia desse eu estava pensando, estava com a casa cheia de gente e só tinha 2 banheiros na casa, né? E a casa, 10, 15 pessoas no máximo. E eu digo, a casa tem banheiro, tem água, tem tudo. Eu fico imaginando Moisés com aquele monte de gente no deserto, sem condição sanitária nenhuma. Imagina, irmão, liderar aquele povo, o povo que estava ali murmurando, reclamando. Imagina, irmãos, é uma missão muito difícil, né? Só Deus para capacitar, para guiar aquele povo ali, aquela liderança. Então, irmãos, sobre o livro de Atos dos Apóstolos, essa continuidade. É o livro dos Atos dos Apóstolos, mas ao mesmo tempo é o livro dos Atos de Jesus Cristo, que continua a sua obra, como Lucas diz aqui. Jesus, as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Eu vou chegar nessa palavra aí, começou a fazer, porque uma coisa que começou a fazer dá uma ideia que ainda não terminou. E é exatamente isso. Jesus começou a fazer, está lá registrado no livro de Lucas, do Evangelho. Mas o que ele continuou fazendo está no livro de Atos e está hoje conosco como igreja do Senhor. Quem escreveu o livro de Atos? Eu já adiantei aqui um pouquinho, a gente já sabe. Quem escreveu foi Lucas, né? Não há uma informação muito clara sobre isso. Vocês não estão vendo aqui no livro de Atos, Lucas, como Paulo se apresenta nas cartas, né? Paulo diz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, aos crentes que estão em Roma, aos crentes que estão em Corinto. Paulo se identifica. Aqui você não tem aqui em Lucas, dizendo, Lucas, escrevi. Não tem. Mas quando a gente começa a estudar e a juntar as informações e a ver alguns textos, a gente vai chegar à conclusão, e o consenso geral a opinião geral é de que Lucas é o autor. Inclusive, irmãos, uma das marcas dessa autoria de Lucas começa a aparecer em algumas passagens do livro de Atos, como, por exemplo, lá no capítulo 16, a partir do capítulo 16, há uma mudança de uma parte da gramática para a terceira pessoa do plural, ou seja, começa a aparecer a palavrinha nós. Havia uma narração aqui, Lucas estava narrando aqui na terceira pessoa, né, singular, depois ele muda para um nós, né? E essa mudança aqui vai indicar que ele era um dos participantes desses atos relatados aqui, dessas
desses atos que aconteceram registrados no livro de Atos dos Apóstolos, alguns eventos que foram registrados. Por exemplo, para não ficar, é melhor a gente ir para a referência, no capítulo 16 de Atos, no versículos 10 a 17, eu não vou ler tudo, 16, Atos 16, 10 a 17, há esse registro aqui, né? Seguindo a Paulo e a nós, aí começa a aparecer esse nós, e muitas vezes, em muitas passagens aqui. Clamava dizendo, esses homens são servos de Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias, então Paulo, já indignado, voltando-se, disse, em nome de Jesus eu te mando, retira dela, e na mesma hora saiu. Aqui é um relato de um espírito de adivinhação que tinha tomado conta de uma jovem, e Paulo chega lá e ora, e aquele espírito ele é expulso, né? Então, a partir daqui, a gente vê que há uma mudança para um nós. Aparece aqui a palavra, seguindo a Paulo e a nós quem? A pessoa que está falando aqui, que está relatando, ele se inclui, que é o caso de Lucas. Aí, se a gente for olhar depois, mais adiante, irmãos, lá em Colossenses, há uma referência do apóstolo Paulo a Lucas. Colossenses, capítulo 4, versículo 14, Paulo já está fazendo aqui as saudações finais para a igreja, na cartinha dele. Aí ele diz assim, ó, saudações para saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Ele estava mandando as saudações do povo, e dentre esse povo aí, ele manda também, como se dissesse assim, ó irmãos, fulano mandou lembrança, outra pessoa mandou lembrança, aí ele está dizendo isso para a igreja lá em Colossos, ó, fulano mandou lembrança, aí diz aqui, ó, Lucas também, o médico amado, também manda lembrança, saúda vocês também. Então aqui há registros, há outros registros que mostram que Lucas foi e é o autor de Atos. Ele escreveu o Evangelho de Lucas, aliás, e escreveu também o livro de Atos. E é por isso, só recordando o que eu acabei de dizer, por isso que é uma sequência que a gente tem que estudar. Lucas e Atos. Lucas, o Evangelho, mostrando toda a narrativa de Jesus, toda a vida de Jesus. Quando Jesus sobe para o céu, para aí? Não. Aí você vai para o livro de Atos, aí você vai ver a continuação da igreja se espalhando. Aquilo que Jesus diz, né? Não ficar só em Jerusalém, mas em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Muito bem. Para quem Lucas escreve esse texto, esse livro? Porque a gente já sabe que é ele que escreveu, mas quem escreve, escreve para alguém, não é verdade? Qualquer pessoa que vai escrever qualquer coisa tem um destinatário. Eu estou escrevendo para alguém. No versículo 1 do capítulo que a gente leu de Atos, está a resposta. Para quem é que Lucas está escrevendo esse livro? Teófilo. Há alguma informação aí sobre quem é Teófilo, no que a gente leu? Diz quem é Teófilo? Não, né? A gente não encontra informações sobre Teófilo. Mas aí a gente vai buscando informações, estudando os textos. E aí, irmãos, lá em Lucas, vamos voltar lá para o Evangelho mesmo que ele escreveu. Vamos para o primeiro capítulo dele também. Lucas, capítulo 1. Para a gente entender um pouquinho aqui. É uma pistazinha pequenininha que nos ajuda a entender, assim, a identificar quem é Teófilo. Aí ele diz aqui no capítulo 1, né? Deixa eu só localizar aqui a referência. No versículo 3, irmãos. Vamos pegar do primeiro, que é melhor para entender. Lucas, capítulo 1. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a origem. Lucas era muito minucioso. Ele queria relatar as coisas, olha o que ele diz aí, ó. Apareceu bem a mim, depois de acurada investigação, né, sobre todo o ministério de Jesus, da vida de Jesus. Depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Então, aqui também Lucas está se dirigindo a esse Teófilo. E aí, irmãos, qual é a pista que a gente tem aqui? É porque aparece a palavra excelentíssimo. Excelentíssimo lembra alguma coisa para os irmãos? Essa palavra? Olha, gente então que está na posição alta, né? Juiz, o presidente da república, excelentíssimo senhor governador, né? Presidente da república, juiz. Então isso mostra para a gente que o Teófilo era alguém que ocupava uma posição muito importante no Império Romano.
naquela época. Então, certamente, alguém também que foi ali acompanhado por Lucas, instruído por Lucas, evangelizado por Lucas, digamos assim, acompanhado por ele, né? Então, o Lucas escreve, então, esse texto para Teófilo, tá certo? Então, para a gente entender as circunstâncias de que esse livro foi escrito, porque depois fica mais fácil para a gente ir compreendendo o livro como um todo. Bom, esse livro foi escrito quando? Há também dúvidas, irmãos, há um debate sobre a data exata de escrita desse livro, mas a informação que a gente tem, que os estudiosos trazem, é que esse livro foi escrito mais ou menos na época do ano 60 a 62 depois de Cristo. Né? Se a gente pensar, a gente está no ano 2022. Esse livro foi escrito no ano 60, olha, bem pertinho ali do momento que Cristo já tinha ido aos céus, né? Ou seja, no ano 60 depois de Cristo, já depois da morte de Cristo, 60 a 62, mais ou menos ali no período em que Paulo estava preso em Roma, antes da segunda prisão, porque Paulo foi preso mais ou menos no ano de 64 a 67 depois de Cristo. Esse texto foi escrito um pouquinho antes da segunda prisão de Paulo, mas foi na primeira prisão, mais ou menos quando Paulo estava preso em Roma, tá certo? É só para os irmãos entenderem mais ou menos que é um texto que tem bastante tempo, mas que fala muito ao nosso coração, e os irmãos vão entender a mensagem do livro de Atos, tem muitos ensinamentos para a nossa vida hoje, porque uma grande preocupação que a gente tem, irmãos, com a palavra de Deus, é que a gente abra a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, mas entendendo que a mensagem que foi para daquele momento, daquele tempo, ela é a mensagem também para nós hoje, ela é viva, a palavra de Deus é viva, é atual, e ela é contemporânea para os nossos problemas de hoje, dos dias de hoje. Talvez os nossos problemas de hoje não sejam os mesmos da antiguidade, mas há muitos que são. Desde que o mundo é mundo, né, a gente sabe que os problemas são iguais, são semelhantes. Então, qual foi o objetivo do livro de Atos? A gente já viu quem escreveu o livro, para quem escreveu o livro, quando esse livro foi escrito, a gente já viu tudo isso. E a pergunta é, qual é o objetivo, então? Para que esse livro foi escrito? Vamos para o versículo aqui de Atos, capítulo... Aliás, desculpa, Lucas ainda, no capítulo que a gente estava. Lucas, capítulo 1, eu acabei até adiantando um pouquinho para os irmãos agora. No versículo 3 ele diz, né? Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, né, desde o momento de Jesus aqui, quando Jesus veio ao mundo, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Lucas queria apresentar um relato em ordem de toda a trajetória de Jesus, do nascimento até a sua ressurreição. E para que ele queria fazer isso? Ele diz no versículo 4, para que você tenha plena certeza das verdades em que você foi instruído. Né? Ou seja, Lucas queria aqui que o Teófilo estivesse bem certo, bem convicto das verdades que ele tinha aprendido sobre Jesus. E por isso que Lucas estava preocupado em oferecer um relato bem detalhado, bem organizado, em ordem para Teófilo. Tá? Então foi esse o objetivo. Mas, além disso, irmãos, de querer mostrar todo o início de como o cristianismo surgiu, de como o ministério de Jesus foi desenvolvido aqui na Terra, há outros temas também que a gente pode encontrar aqui no livro de Atos. Eu vou relatar aqui alguns para os irmãos entenderem a riqueza que o livro traz para a gente, que vai estimular os irmãos a partir de hoje já começar a ler o livro em casa, se Deus quiser. Tá certo? Olha, esse livro aqui fala, por exemplo, da soberania de Deus na fundação da igreja, na propagação do evangelho, mostrando que Deus é quem está no comando, no trabalho de propagação do evangelho, de maneira como diz lá, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, irmãos. Às vezes eu fico meio assim, pensativo, reflexivo, quando eu vejo o povo meio assustado com algumas coisas que surgem por aí, diz, meu Deus, vai acabar com a igreja, vai afetar a igreja. Aí eu só lembro da palavra de Deus que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, irmãos, porque isso é obra de Deus. A igreja é de Deus, do Deus soberano, do Deus todo-poderoso. Então, nós somos povo escolhido de Deus. Podemos passar perseguição? Podemos. Muita coisa pode vir de encontro para afrontar a igreja do Senhor, mas derrubar a igreja, colocar por terra, olha o dedinho, porque a gente vê a soberania de Deus na propagação do Evangelho. A gente também pode ver como um tema de Atos também, irmãos, o poder do Espírito Santo. Quer ver como é que o Espírito Santo de Deus se manifestou de forma poderosa, capacitando aquela igreja? A gente precisa aprender com a igreja primitiva. Quer ser uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, com autoridade, com poder, com ousadia para fazer e acontecer? Vamos para o livro de Atos.
é muito emocionante quando a gente vê aqueles homens ali usados por Deus e botando as mãos ali, os enfermos sendo curados, expulsando demônios e principalmente anunciando o Evangelho, que é o mais importante, não é? Pregando o Evangelho de Jesus Cristo em toda a parte. E diz, o livro de Atos tem muito isso, e a igreja crescia, né? A gente, quando está lendo o livro, não aparece muito isso, e acrescentava ao Senhor o número daqueles que iam se salvando, porque essa era a vontade de Deus, o poder do Espírito Santo. A gente aprende também, irmãos, como outro tema de Atos, a importância da oração na vida da igreja. Pedra fundamental na vida da igreja, a oração. Em Atos aqui é porque a gente não vai estudar o livro todo hoje, a gente vai estudar por partes. Mas se a gente abrir lá em Atos, por exemplo, só para ilustrar, no capítulo 2, capítulo 2, como viviam os convertidos, diz o capítulo 2, versículo 42, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Se a gente for lá para o capítulo 4, versículo 23, a igreja estava em oração, estava lá. Diz o versículo 31 do capítulo 4, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. E por aí vai, é uma igreja de oração. Então, se a gente quer ser uma igreja realmente movida pelo Espírito Santo, a gente precisa aprender a depender de Deus nas orações, a buscar mais a Deus em oração. Outra coisa que o livro de Atos mostra, outro tema importante do livro de Atos, a importância da pregação da palavra de Deus. Se os irmãos depois forem ver com cuidado, a gente vai encontrar no livro de Atos numerosos sermões e discursos. A gente tem, por exemplo, só Pedro, ele proferiu cerca de 8 sermões e discursos. O apóstolo Paulo também aqui, ainda era, né, Paulo, o apóstolo, ele proferiu cerca de 9 sermões e discursos. Estevão fez um discurso imenso, enorme. Então, é um livro que mostra a importância da pregação, do sermão, da palavra, da exposição da palavra de Deus. Mas outro tema que é importante também, e não pode faltar no livro de Atos, a importância da missão para todos os povos. Se a gente quer aprender sobre evangelismo e missões, não tem manual melhor do que o livro de Atos. É só começar a estudar bem devagarzinho, a gente vai tentar fazer isso aqui, mastigar com calma, com detalhe, e a gente vai entender, irmãos, como é que aquela igreja era uma igreja missionária, era uma igreja que tinha um impulso de levar o evangelho como Jesus tinha prometido lá. Recebereis poder para ser, né, testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas é um livro também que mostra a realidade do sofrimento, a realidade da oposição quando se trata de pregar o Evangelho. E aí, pega só Estevão como exemplo, basta pegar Estevão, que foi apedrejado, morreu. Né? Estevão foi considerado o primeiro mártir aqui daí, morreu apedrejado. O que mostra que a missão da igreja, que é levar o Evangelho, fazer Cristo conhecido, é uma missão que levanta muita oposição e que traz sofrimento. Mas que a gente sabe também que Cristo é o Senhor da igreja, né? Nós somos a igreja dele e ele está presente. Ele não deixa, não nos abandona, né? E nada pode parar o que a gente está fazendo. A igreja do Senhor, as portas do inferno não vão poder pará-la nunca. Podemos sofrer até a morte, como a gente tem a igreja perseguida que está aí. A igreja que está sendo martirizada, sofrendo, para levar o Evangelho de Cristo. Mas a igreja que não para. E por fim aqui, para ficar nos temas do livro de Atos, outro tema muito importante é sobre a vida e a organização da igreja, que nos ensina como é que aquela igreja primitiva, ela se reunia, como é que ela liderava, como é que ela administrava os problemas que surgiam, como é que ela crescia. Então, se a gente quer entender como é que a igreja se organiza, como é que a igreja também está organizada, a vida da igreja, a gente lê o livro de Atos e a gente vai entender tudo isso. Então, para resumir aqui, se eu tivesse que dizer 3 afirmações, 3 frasezinhas, para resumir a importância de Atos dos apóstolos, do livro de Atos, eu diria 3 coisas. Primeiro, Atos nos diz como começou o movimento cristão. É um livro que vocês não vão encontrar isso em lugar nenhum. Pode pegar de Gênesis a Apocalipse, que não tem. Aliás, vamos pegar do Novo Testamento. Pegue lá de Mateus até Apocalipse, não tem nenhum outro livro que vá falar sobre os primeiros passos da igreja, como ela começou a caminhar. É o livro de Atos quem traz esse relato da igreja. Né? É uma história que não tem todas as informações, mas tem muitos detalhes de como começou. Segunda informação da importância desse livro para nossas vidas, para a igreja. O livro de Atos nos mostra como a igreja deve se comportar no mundo pagão.
que é um mundo pagão? Um mundo que não segue os princípios do Evangelho, um mundo que está entregue aí aos seus próprios valores, aos seus deuses, às suas crenças, né? Tanta gente hoje que acredita em tanta coisa, a gente olha para trás e diz assim, naquela época a igreja vivia num meio pagão, romanismo, né? Contexto do Império Romano, aquele povo adorava muitos deuses, era sol, era lua, era não sei o quê. Os irmãos sabem como era. Era muitos deuses, muito paganismo. E hoje não é diferente, não. Apesar de ter muita gente aí dizendo que acredita em Deus, mas tem tanta gente que acredita em horóscopo, né? Que sai de casa, olha como é que vai ser, eu sou do signo disso, eu sou do signo daquilo, e vai olhar e deixa a sua vida guiada por horóscopo. Isso é um paganismo. Então nós também, como igreja, igual aquela igreja primitiva, também estamos no meio do paganismo. Mas como é que a gente combate o paganismo? Como é que a gente, como igreja, se opõe ao paganismo? De duas formas. A gente precisa, primeiramente, ter a coragem de testemunhar Jesus Cristo, ter a ousadia, a coragem de dizer, assumir a nossa identidade de quem é Cristo. Nós seguimos a Cristo Jesus, o Cristo pregado nos Evangelhos, e nós temos também que ser, também temos que ter a comunhão visível. Duas marcas poderosas da igreja, irmãos, de todos os tempos, em meio à perseguição, em meio à hostilidade, a essa perseguição toda, duas marcas poderosas. A comunhão visível, que todo mundo tem que ver, as pessoas têm que olhar para nós e dizer, eles se amam, como é que podem? Né? Pessoas tão diferentes, pessoas com cabeças diferentes, com costumes diferentes, mas é um povo que é unido, é um povo que está junto. Então, a comunhão e o testemunho de Cristo são duas coisas valiosíssimas para a gente se comportar no meio de um mundo pagão. E outra informação importante também é que o livro de Atos, né, a importância do livro de Atos é que ele nos ensina sobre a missão universal da igreja, da nossa igreja cristã. Né? Atos 8:1 diz o quê? É o tema do livro de Atos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Veja, a frase diz, até os confins da terra. O que Jesus começou, o que se começou lá em Jerusalém um dia, irmãos, lá em Jerusalém, chegará aos cantos mais distantes dessa terra. Era o desejo de Jesus Cristo, era o plano de Jesus, é que o Evangelho fosse pregado a todos, que não houvesse mais barreiras de raça, de religião, de classe social, né? E que o Evangelho pudesse alcançar todos, indistintamente. Não ficasse só em Jerusalém, mas que fosse expandido para todos os lugares. Então veja que esse é um painel apenas, um panorama, para a gente entender a riqueza do livro de Atos para a nossa fé. Que os irmãos, né, eu vou agora passar rapidamente, só para os versículos 1 e 2, para a gente meditar aqui somente nessa parte, e aí numa próxima oportunidade a gente vai dando continuidade, certo? Mas aqui esse panorama é para os irmãos entender que a gente precisa entender que pelo poder do Espírito Santo, né, a igreja, ela deve de forma obediente fazer e ensinar o que Jesus começou. É por isso que eu intitulei esse estudo de A Missão da Igreja. A missão da igreja é, por meio do poder do Espírito Santo, ou no poder do Espírito Santo, isso é fundamental, porque nós não temos condição própria, mas no poder do Espírito Santo, de forma obediente, fazer e ensinar aquilo que Cristo começou. É interessante porque o texto diz assim, no versículo que a gente leu, as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Não é só ensinar, mas eu tenho que fazer também. Nós temos que fazer como igreja, né? As coisas que Jesus fez e ensinou. Então, esse é o que a gente precisa fazer. Então, vamos para o versículo 1 e o versículo 2, para a gente fechar. Então, com base nesse panorama que a gente viu, a gente vai rapidamente ver como é que a gente precisa olhar, né, para o livro de Atos e entender a nossa missão como igreja, como corpo de Cristo, como aquela que vai dar continuidade, que está dando continuidade ao ministério que Jesus começou a fazer e a ensinar aqui. Primeiro, o trabalho realizado por Cristo. Diz aí o versículo 1, que a gente acabou de ler. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Como eu tinha dito para os irmãos, o livro de Lucas, Evangelho, ele relata toda a história de Jesus, a vida de Jesus, detalhadazinho, né? Do nascimento, toda a infância de Jesus, os milagres, as andanças de Jesus toda por onde ele passou, as curas, enfim,
o chamado, né, aos discípulos que ele faz, até chegar o momento da morte, ressurreição e ascensão, quando ele sobe aos céus. Então o Evangelho faz isso. Mas Lucas começa esse texto de Atos dizendo assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. E diz que começou a fazer. Por que ele diz isso, irmãos? Qual é a intenção de Lucas ter dito assim, que começou a fazer, né, quando ele começa aqui o livro de Atos, quando ele começa a falar do livro de Atos? Por que ele vai dizer que ele havia escrito sobre o que Jesus começou a fazer? A resposta é exatamente essa. É porque o Evangelho de Lucas nos diz o que Jesus começou a fazer quando ele estava na terra. E o livro de Atos nos diz o que Jesus continua fazendo lá do céu, com Cristo, com Deus, onde ele está, através de quem? Da igreja. Né? Se ele andou com os discípulos, e os discípulos, né, faziam com ele ali todo o ministério, quando ele vai para o céu, quando ele é assunto aos céus, a igreja é que é responsável, que é esse instrumento que ele continua usando onde ele está, por meio do Espírito Santo, para fazer. Irmão, Jesus foi elevado às alturas, a gente vê isso na palavra, está escrito, está registrado. Ele foi ressuscitado, foi elevado aos céus. Mas o seu trabalho na terra não acabou, não cessou. Pelo contrário, né, o corpo, a igreja, continua fazendo e ensinando o que Jesus começou. Trago novamente a responsabilidade para nós. Você que está aqui nessa noite, que está nos ouvindo, nós, como igreja, olha só que importância, que privilégio, que responsabilidade. Nós somos aqueles que somos usados por Deus para continuar a obra que Ele começou. Né? Recebemos essa tarefa de representar, a tarefa difícil, né? De representar Jesus Cristo ao mundo. Cerca de 2000 anos já se passaram, né? 2000 anos, desde que Cristo deixou este mundo aqui, deixou essa terra, né? Mas o seu trabalho continua hoje vivo por meio da sua igreja, por meio do seu corpo, né? E ele faz isso por meio do Espírito Santo de Deus, como ele promete lá, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Vocês vão dar continuidade, mas vocês não estarão sozinhos. Eu mandarei o Consolador, né? E, como ele diz, ou recebereis poder, né? Ficar em Jerusalém. A promessa era essa: fiquem em Jerusalém até que sejais revestidos, né, do alto. E essa foi a promessa, e os discípulos fizeram da forma como ele fez. Então, irmão, Jesus lançou a base. Jesus lançou o fundamento. E quem é que foi levantando os tijolinhos? Né? A igreja. E é o que nós estamos continuando a fazer. Por isso que a gente não pode lançar outro fundamento. Olha a coerência, a lógica disso que a gente está falando. A gente não pode vir com outra fé, com outro blá, 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 com outra conversinha, não. É Jesus Cristo morto e ressuscitado. Né? Essa é a nossa base. Se a gente abrir lá em 1 Coríntios 3,11, Paulo é muito enfático com relação a isso. 1 Coríntios, capítulo 3, e o versículo 11, Paulo diz assim, vou pegar do 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. Qual é? Ele diz depois, ó, o qual é Jesus Cristo. É claríssimo isso, não tem nem o que ficar inventando malabarismo aqui para entender, não. Paulo é muito claro quando ele diz que não se pode. Veja como é que você está edificando. Então, a gente só pode edificar. A igreja de Jesus Cristo, ela continua o trabalho, mas um trabalho extremamente voltado, focado, fundamentado na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Qualquer coisa que esteja fora disso, irmãos, é errado, como é que diz a palavra lá, seja anátema, seja maldito, né? Não faz parte de Deus. Então, irmãos, é isso. Ninguém pode lançar, ninguém pode substituir Jesus. Ele é. Então, o trabalho realizado por Cristo, o versículo 1 de Atos que a gente leu aqui, é a missão da igreja. E é isso que Lucas está explicando para Teófilo. Ó, Teófilo, escrevi o primeiro livro lá, relatando as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, e agora, como ele disse assim, né, agora vamos ver como é que isso continua. Né? E o trabalho continua. No versículo 2 ele diz, até Atos 1, 2, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheu, foi elevado às alturas. Vejam bem, irmãos, antes de Jesus ser elevado às alturas, ele faz o quê? Como diz aqui o versículo 2, ele deu mandamentos, ordens.
A gente pode pensar tanto nas ordens que Jesus deu durante todo o seu ministério, durante o período em que ele esteve aqui na terra andando com os discípulos, ele instruiu, ele orientou, ele deu ordens aos discípulos, deu mandamentos aos discípulos. Mas a gente pode pensar numa ordem que é principal, que está aí como a gente entende hoje, que é a chamada a grande comissão, que é a ordem principal, o mandamento principal que Jesus diz. E qual é esse mandamento? É justamente a levar a nova de salvação para todas as nações, começando em Jerusalém. A gente vai ver isso lá em Lucas, vamos voltar para o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, já no finalzinho, que é o último capítulo, Lucas 24, e o versículo 47. A gente já está finalizando, viu, irmãos? Lucas 24, versículo 47, Jesus explica as Escrituras e ele diz assim, vou pegar do 44 para ficar claro, para entender. Lucas 24, 44. A seguir, Jesus lhes disse aos discípulos, né? São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, a conclusão aqui, lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E lhes disse, Jesus disse aos discípulos, assim está escrito que o Cristo havia de padecer. Jesus está falando aqui que lá no livro de Moisés, ou seja, no Antigo Testamento, já se dava testemunho de que ele viria, que sofreria, que morreria e que ressuscitaria. É isso que Jesus está lembrando aos discípulos, né? Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Olha o 47, que aí é a missão, a grande comissão. E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a quem? A todas as nações. Começando de onde? De Jerusalém. Olha como está bem amarradinho, né? Então, o trabalho de Cristo continua através de nós, né? Da sua igreja. E o mandamento que foi dado por Jesus foi exatamente esse, de levar a salvação a todas as nações, que não ficasse só em Jerusalém, mas que se expandisse para todas a terra. Então, irmãos, ao ler o livro de Atos, é muito claro para nós, fica muito claro, que os apóstolos e a igreja não estavam fazendo as suas próprias vontades. A igreja primitiva e os apóstolos não estavam ali construindo seus próprios impérios. Quem pode achar, mas a igreja primitiva foi uma grande igreja que estava querendo aparecer e fazer. Não, era uma igreja que estava com um único olhar para Cristo, fazer Cristo conhecido em todas as nações, expandir a boa nova de salvação. E a igreja era um instrumento através do qual o Senhor estava operando o seu plano, que era o plano de espalhar as boas novas. Então, esse deve ser o nosso sentimento também hoje como igreja, como essa igreja que começou lá atrás e que continua até hoje. A gente não tem que estar aqui preocupado em fazer o nome conhecido da igreja congregacional em bairro dos Novais, ia dizer Oitizeiro, eu estou ligado ao Oitizeiro. A segunda igreja evangélica congregacional em João Pessoa, ela está voltada para propagar Cristo, levar Cristo para todas as nações, tornar Cristo conhecido, glorificar a Deus nesse sentido. E aí, se a gente for olhar para o livro de Atos, a gente vai ver muitos registros, né, muitas situações em que a gente mostra como o próprio Jesus estava, irmãos, estava totalmente empenhado nessa missão de levar adiante as boas novas de salvação. Eu vou dar só alguns exemplos rapidinho para os irmãos entenderem. Quando escolheram um sucessor para Judas, quem foi que escolheu? O próprio Senhor. Está lá em capítulo 1, versículo 24, não vai dar tempo de ler aqui, mas foi o próprio Senhor quem escolheu o substituto de Judas. Quando Pedro estava explicando lá o fenômeno das línguas, no dia de Pentecostes, ele deixa bem claro que foi Jesus quem fez isso. Está lá no capítulo 2, versículo 33. Quando se diz que a igreja primitiva estava crescendo em número, né, quando diz assim, enquanto isso, acrescentava-lhes quem? O Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Quem é que estava acrescentando o número dos salvos? Era o Senhor, Jesus. Para vocês verem como o próprio Jesus é quem está, né, fazendo e levando o seu propósito adiante. Quando Pedro e João estavam lá na porta do templo, curando aquele homem, aquele coxo que estava lá aleijadinho, pedindo esmolas, foi em nome de quem que operou? Jesus, né? Ele diz assim, não possuo nem prata, eles disseram, nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus, Cristo Nazareno, anda. E ali foi novamente Jesus. Quando Saulo foi convertido, foi o Senhor que mandou
soberanamente, né, que enviou ele a Ananias para abrir os olhos. Enfim, irmãos, o próprio Senhor Jesus Cristo estava ali empenhado, né, no plano de propagação da sua palavra, do seu evangelho, tá certo? E aí a gente finaliza mostrando que durante todo o livro de Atos a gente vê que os homens é que são instrumentos e o Senhor Jesus é quem está trabalhando por meio deles. Olha que maravilha. Cada um de nós que está aqui hoje, né, quem está dirigindo o culto, quem está pregando, quem está tomando conta de criança, quem está fazendo visitas, quem está cantando, quem está intercedendo, tantos ministérios que a gente tem, louvando, tanta coisa que se faz aqui, né? Tudo isso aí é o próprio Senhor executando, usando os talentos, os dons, para que o nome dele seja glorificado, seja propagado e que a gente seja a igreja para esse mundo que precisa. Finalizando aqui, irmãos, que a gente pode trazer para a nossa reflexão, é que a grande diferença entre os discípulos de Jesus antes da crucificação e depois do Pentecostes é uma coisa maravilhosa. A grande diferença é que depois do Pentecostes aqueles homens estavam tomados. Por quem? Pelo Espírito Santo de Deus, né? O cumprimento da promessa lá da descida do Espírito Santo que capacita, né? Antes eram homens confusos, eram homens medrosos. A gente vê lá Pedro com medo, né? Negou Jesus 3 vezes, não teve coragem de andar por cima das águas. Enfim, eram homens medrosos, eram homens egoístas. Mas depois do Espírito Santo, aqueles homens se tornaram homens confiantes, homens corajosos, homens que não tiveram a sua própria vida né, mas que se entregaram totalmente a Jesus Cristo. Então, a plenitude do Espírito Santo na vida daqueles homens, daquela igreja, é algo que a gente precisa aprender. É se jogar e se lançar realmente, totalmente, debaixo do Espírito Santo de Deus. Como a palavra de Deus ensina lá, quando Paulo diz, né, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Que neste ano, 2022, tenhamos como igreja de Deus, como essa igreja que começou lá e que estamos continuando, que tenhamos esse propósito, nos enchermos do Espírito Santo de Deus, porque às vezes a gente lamenta tanto, mas são tão poucas conversões, é tanta pouca, né? Mas, se bem que a gente não está com essa preocupação com o número, isso não quer dizer nada, mas a própria missão da igreja mesmo, né? De sair daqui, de levar o Evangelho de Cristo, de propagar o Evangelho de Cristo por meio de nós, né? É na força, é na ousadia, é na intrepidez do Espírito Santo de Deus, né? Quando nós somos controlados pelo Espírito Santo de Deus e quando a nossa vida é guiada pelo Espírito Santo de Deus, aí a gente vê que as coisas mudam, que os nossos relacionamentos mudam, que as nossas vidas mudam, e tudo muda, e a gente vê os resultados e os frutos do Espírito Santo. Então, que Deus nos abençoe, nos fortaleça, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a entendermos qual é a missão da igreja, o que é essa igreja, a responsabilidade que nós temos e o privilégio, porque é duas coisas maravilhosas. Temos a responsabilidade, mas o grande privilégio em saber, né, todo mundo vai para casa hoje lembrando, vou dizer sabendo não, porque já sabiam, mas todo mundo vai voltar para casa hoje lembrando que é parte daquela igreja lá primitiva de Atos, aquela igreja usada pelo Espírito Santo de Deus para levar o Evangelho de Jesus Cristo a todas as nações. Amém? É fantástico. Isso. Viviam unânimes na doutrina, no partir do pão, nas orações. É a ideia de comunhão mesmo, de comunidade, né? De unidade. No temor. Exatamente. A irmã do céu está lembrando aqui sobre a maravilha, né, que diz lá em Atos 2, sobre a vida da comunidade, daquela igreja, né, que vivia em temor, em comunhão, em todas as circunstâncias, né? E a gente não pode, irmãos, perder isso de vista nunca. Muitas vezes a gente, né, acaba as nossas ações, a gente acaba se distanciando, às vezes, mas que a gente possa trazer isso à memória, né? Essa coisa maravilhosa que é essa vida, esse privilégio que é ser igreja. Não é estar numa igreja, mas é ser igreja, né? É isso. Vamos então finalizar esse momento, vamos orar, os irmãos podem ficar de pé. E nós vamos finalizar esse momento, agradecer ao Senhor pelo privilégio, pela responsabilidade também que nós temos de ser, né, essa igreja. Senhor, nós te louvamos e agradecemos por estes momentos, ó Deus, em que podemos compartilhar da Tua palavra, em que podemos aprender um pouquinho diante da riqueza, Deus, da vastidão que é a Tua palavra, que são os Teus ensinamentos,
Ó Deus, pedimos nessa noite que o Teu Espírito Santo nos ajude, ó Deus, a entender, a compreender, que essa palavra possa, ó Deus, entrar na nossa mente, no nosso coração, e que nós possamos nos tornar não apenas ouvintes, como diz Tiago, mas também praticantes dela. Que nós possamos entender a nossa missão, compreender, ó Deus, que nós temos um grande privilégio de sermos corpo, de sermos igreja, ó Deus, de sermos partes de Ti. E também a responsabilidade que temos como essa igreja, Deus, de levar, ó Deus, a boa nova de salvação até os confins da terra. Senhor, queremos que nossa igreja, queremos ser usados por Ti. Pedimos que o Senhor venha nos usar como igreja, nos despertar, ó Deus, para buscarmos mais, para sermos esse instrumento, ó Deus, de valor, esse instrumento, ó Deus, de propagação do Teu Evangelho, da boa nova, Pai. O mundo está aí, Senhor, precisando de boa nova, de boa notícia, de salvação. E é a Tua igreja, Deus, que tem essa responsabilidade de anunciar essa palavra. Pedimos que o Senhor nos encoraje, que o Senhor repreenda toda timidez, que o Senhor repreenda Deus, todo medo, que o Senhor repreenda, Deus, toda covardia, e que nós sejamos, ó Deus, ousados no Teu Espírito Santo, que nós tenhamos intrepidez, ó Deus, tenhamos encorajamento para testemunhar e para ter uma vida de comunhão, e que o mundo veja, ó Deus, a grande diferença da igreja do que essa igreja. Pedimos pela vida dos nossos irmãos que aqui se encontram, que o Senhor esteja fortalecendo a vida de cada um. Ó Deus, sabemos das dificuldades, e o Senhor sabe muito mais das lutas, das dificuldades que cada um enfrenta, mas Tu és o Senhor da vida de cada um, é o Senhor quem cuida, é o Senhor quem conhece. Então que o Senhor esteja abençoando, fortalecendo, dando graça, Deus, à vida de cada um. Que ao sair por essa porta, Deus, a confiança, a fé, o amor, a esperança se mantenham vivos, ó Deus, sempre, que sejam constantes, ó Deus, e que nossos irmãos não venham nunca esfriar, ó Deus, na sua fé. Pedimos para aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa, ó Deus, dispensar uma bênção de cura, de reabilitação. Ó Deus, sabemos como a enfermidade muitas vezes desanima, como ela tira o ânimo, mas Tu és o Senhor que estás no controle da vida, do corpo, da mente, de tudo. Somos Teus. Pedimos que o Senhor venha ao encontro das nossas dificuldades, das nossas necessidades, ó Pai. Pedimos que o Senhor também nos conduza em paz para os nossos lares, debaixo da Tua proteção, dos Teus livramentos. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, irmãos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.